Chegamos, hein, gente? Chegamos, podcast do esporte, e hoje o assunto do dia não tem outro, é Botafogo, é Luiz Castro, porque saiu a notícia de que ele vai sair, de que ele aceitou a oferta dos árabes. Ele, na coletiva, vai falar que ainda tem uma reunião para definir o seu futuro, mas os principais veículos de imprensa já noticiam que o Luiz Castro tá de saída, tá de despedida, o torcedor ficou na bronca. Então esse assunto pode ser um pouco sensível para você, torcedor do Botafogo, mas vamos ouvir. Se você tiver paciência, o podcast vai ser longo, mas se você tiver paciência, segura aí, né? Vamos ouvir junto. E, cara, assim, a gente tenta apenas fazer uma, uma. O torcedor ele é muito apaixonado e o Luiz Castro, a todo momento, ele defende a paixão do torcedor, mas você que tá irado, você que tá inconformado, fica aí, vamos fazer uma, né, vamos fazer aquela análise sem tomar partido, uma análise mais fria, mais, mais sem essa, sabe, esse calor de torcedor. Não, é difícil, mas faço o convite a você, vamos ouvir ao final do podcast de hoje Luiz Castro, Tietê, e também o convite fica aberto para você observar o Tietê. Tá? O Tietê fez várias caras nessa coletiva. E aqui eu não tô tirando sarro, não. Muito bom o Tietê, monstro sagrado. Vai render muita figurinha, cara. Vai render muita figurinha, porque ele mandou muito nessa coletiva. O Tietê mandou demais, tá? Vamos passar pela agenda do dia aqui. Agenda do dia, resultados do dia de Libertadores e Sul-Americana e todas as notícias esportivas pelo site do GE, do Globoesporte.com, deixando os créditos aqui de antemão antes que a gente se esqueça, né? E aí o grande placar da noite, Palmeiras. Se na terça-feira e na quarta-feira foram noites muito, assim, muito boas, muito boas brasileiras, né? A noite de quinta-feira até foi legal, poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. O Palmeiras venceu, o América Mineiro venceu o Penharol de virada aqui, né? O grande resultado do América, hein? E eu até tava, para mim foi até inesperado como é que foi. Foi até um pouco inesperado. E aí o Palmeiras venceu, a América venceu de virada, mas o Botafogo e o Santos empataram. E aí talvez sejam os resultados mais amargos da rodada, se é que a gente pode usar esse termo. O Palmeiras não tomou conhecimento do Bolívar, foi para cima, amassou, uma massagenzinha muito sutil, apenas 4-0 fora todos os ameaços, né? O Abel Ferreira fala que em coletiva que poderia ter sido 8 e não é menosprezo, não é soberba, é realmente, se tivesse tido um pouquinho mais de capricho do Rony ou do Veiga, nossa senhora, nossa senhora. A gente faz um exercício mental, os torcedores rubro-negros não gostaram dessa notícia quando saiu, mas eu vira e mexe eu faço esse exercício mental, né? De que quando rolou aquela proposta do Palmeiras pro Pedro, a gente ficou imaginando, né? Caraca, imagina o Pedro nesse time do Palmeiras. E às vezes eu paro para pensar algumas possibilidades, né? De um jogador numa outra equipe. E como essa oferta veio de fato acontecer, eu fico imaginando, cara, o que seria do Pedro nessa partida contra o Bolívar? Nossa senhora, se ele já faz gol pra caraca no Flamengo, meu Deus do céu, né? Meu Deus, não que o torcedor rubro-negro, eu não tô falando que ele deveria sair do Flamengo, não é isso. Estou falando pelas oportunidades que o Palmeiras teve, porque o Palmeiras tem centroavante, né? Vamos combinar, tem lá o Lopes, né? Tem o que era do Botafogo, Navarro. Mas, cara, os caras não são eficientes, né? Os caras não são eficientes, eles simplesmente não funcionam no Palmeiras. E aí, o Pedro muito provavelmente não funcionaria também, porque é outro jeito de jogar, mas partidas como essa, como a bola chegou pro Rony, como a bola chegou pro Veiga, aí você para pra ver, cara, imagina o Pedro nesse ataque do Palmeiras, seria uma loucura. Talvez não o Pedro, talvez o Cano, né? O Cano eu acho que tem mais a cara desse jeito do Abel jogar. Você fica imaginando, caraca, imagina um centroavante goleador nesse time do Palmeiras, goleador mesmo, né? Porque o Palmeiras contratou alguns que eram para ser esse centroavante goleador e chegaram até com o status de goleador, mas o jeito do Abel jogar é muito diferente, né? O Abel não tem, o Palmeiras do Abel não tem esse estilão do pivôzão fazedor de gols. Ele fala tanto de Guardiola em suas coletivas, ele poderia se inspirar um pouco no Guardiola.
mudar algumas coisas, o jeito de jogar. O Guardiola, quando o Manchester City anuncia o Haaland, você, eu me empolguei muito, né? Falei, caraca, o Haaland vai fazer gol pra caraca e de fato fez. Mas quando você parava pra pensar o jeito do Guardiola jogar, não cabia o Haaland. Não cabia o Haaland naquela equipe. E ele fez funcionar. E ele fez funcionar. Acho que cabe ao próprio Abel também. Já tá há muito tempo, né? Com esse centroavante, sair parado, às vezes entra, não faz muita coisa, não marca gols. Acho que talvez é uma coisa dele. Como eu falei, ele sempre fala de Guardiola, às vezes num tom um pouco irônico, dele olhar para o Guardiola, o que ele fez com o Haaland, pô, tenho dois centroavantes aqui ainda que foram goleadores nas equipes de onde vieram, e aqui não. Por que será, né? Dá para adaptar? Dá para fazer uma coisa diferente? Eu acho que dá, cabe, né? Eu acho que ele vai chegar nesse estágio, tá? Que não é num tom de. Não faço essa, essa leitura num tom de uma crítica dura, não. Eu acho que o Abel, ele, com o tempo, ele vai mudar, ele vai. Com tempo de trabalho, né? Pô, mais? Lógico que mais, né? Obviamente. O Abel ainda é um treinador muito novo. Com mais tempo ainda, eu acho que ele vai agregar isso no estilo de jogo do Palmeiras. Se aí continuar no Palmeiras também, a torcida nossa é óbvio que ele fique, assim como eu torci para o Luiz Castro continuar no Botafogo, aparentemente não vai rolar. Mas o Palmeiras não tomou conhecimento. Quando perdeu do Botafogo, a gente até fez o podcast falando: pô, o que que acontece com esse Palmeiras? O que que acontece com esse Flamengo? O que que eles fizeram na pausa da data FIFA? Porque o Flamengo oscilava na atuação dentro de campo. O Palmeiras não oscilava tanto na atuação dentro de campo, mas no resultado. Tá? No resultado, na ineficácia, no nervosismo da finalização. Uma coisa, esse Palmeiras tem uma relação com a Libertadores que é inexplicável. Porque o primeiro gol do Palmeiras é uma loucura. É uma loucura. O Veiga, pô, o Veiga faz um passe pro Rony que é um absurdo, cara. Não dá para explicar como é que é o passe. Você tem que assistir para ver. Ele dá um passe, parece que é no puro desleixo, no reflexo. O Rony mata de peito e faz o gol. Se eles tentam reproduzir essa mesma jogada contra o Bahia, contra o Botafogo, tem que acontecer. Né? Por isso que eu falo, o Palmeiras tem uma relação com a Libertadores que é algo muito legal, né? É muito legal. A gente, obviamente, fez a nossa reflexão e fez aquele podcast, não no intuito de gerar crise, porque o Abel falou assim, pô, vocês criam muita crise, muito alarde. E assim, essas análises não são no sentido de ferir, de machucar, é só de tentar entender. Por que o Palmeiras está tão ineficaz? Por que está perdendo tantas oportunidades? E nesse jogo perdeu tantas outras oportunidades. Aí ele fala, pô, eu vi muita gente falando que o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. De fato, eu não concordo com essa leitura e tanto que a gente falou aqui. Eu não concordo que o Botafogo jogou. Mas o Botafogo jogou certinho. O Botafogo não deu chance pro azar. O Palmeiras deu uma chance pro Tiquinho e ele aproveitou. Você não pode dar chance pro Tiquinho no jogo do Botafogo também. A gente vai falar de Tiquinho Soares, cara. Tá voando, hein? Apesar do empate, o Tiquinho tá voando, mano. Tá jogando, assim, ele tá amassando a bola no bom sentido. Mas enfim, aí quando você tem oportunidade você não faz, vem um nervosismo, enfim. Aquele podcast que a gente fez não foi no sentido de causar alarde, né? Nossa, tá querendo procurar coisa onde não tem, não, é só para entender, porque o Palmeiras perdeu 2 partidas seguidas. Não me recordo se isso aconteceu no ciclo da Abel Ferreira. De verdade, eu não me recordo. E se aconteceu, foi há muito tempo já. Foi há muito, muito tempo. Então a gente, obviamente, faz a leitura não no sentido de, nossa, trabalho ruim, os caras estão perninha, os caras estão desleixados, os caras estão acomodados. Eu até falei, será? Eu me fiz uma pergunta, eu não afirmei isso. Será que esse time acomodou um pouco e em algumas partidas ele sente o baque? Porque é natural, né? É um time tão vencedor, é natural você. Isso é normal de qualquer equipe campeã. É difícil você fazer isso. O São Paulo tricampeão brasileiro foi difícil. Você pode procurar aí o que o Muricy Ramalho fala daquele São Paulo. Não é fácil você manter, ainda mais o São Paulo foi tricampeão brasileiro, pontos corridos. Você imagina a trabalheira que é para manter esse time em alto nível durante 3 anos consecutivos para ganhar 3 taças seguidas. É muito difícil. Acomodar é normal. Isso não é uma crítica, isso é normal.
Isso é normal, faz parte do processo. E aí você vai trabalhando, você vai arrumando, você vai procurando outras formas, né, de motivar o seu time, de motivar o seu elenco, de tirar o melhor deles. Vai ter partidas difíceis, vai ter partida que vai estar todo mundo cansado. Isso é normal do calendário como temos hoje, né? E isso faz parte, isso não é uma coisa ruim. É óbvio que é ruim para o torcedor, mas isso não é ruim, todo mundo é ser humano, né? Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do ser humano, tá? Então o Palmeiras está de parabéns, um grande jogo. Eu peço até perdão ao torcedor do Palmeiras, porque pela vitória e até pelo podcast que a gente fez do Palmeiras após a derrota contra o Botafogo, eu devo mais um podcast ouvindo o Abel Ferreira. Mas vamos ouvir o Abel Ferreira amanhã, tá? Você, torcedor palmeirense, aguarde. Amanhã a gente vai ouvir o Abel Ferreira um pouquinho da coletiva dele. É, o mesmo tom das coletivas do Abel. Muitas críticas, muitas alfinetadas, absolutamente normal. Este é o personagem Abel Ferreira e que grande noite, né? O Palmeiras não deu. Até falava ontem isso aqui. Se o Palmeiras perder ou empatar, talvez o torcedor não fique nem bravo. Mas não quis nem saber. O Abel quis a melhor campanha geral da Libertadores e assim o fez. Tá? E assim o fez. O Palmeiras encara qualquer adversário em seus domínios agora, tá? No mata-mata, até a final. A final única, mas até a final o Palmeiras vai encarar todos os seus adversários. Os jogos da volta vão ser no Allianz Parque. Tá? Se chegar longe, vai até a semifinal jogando o segundo jogo no Allianz Parque. Tem tudo para chegar lá, né? Apesar do sorteio já das oitavas de final poder ser complicado, acho que o Palmeiras ele tem tudo para chegar lá, né? É um time que tem como eu falei, ele tem uma relação com a Libertadores que é especial. Eu tava ouvindo alguns programas, eu peço perdão se a informação é que eu não lembro agora se a informação foi incorreta, mas de 5 Libertadores, o Palmeiras fez a melhor campanha geral em 4. Se eu não me engano, é isso. E dessas 4 ganhou 2. Cara, assim, é um Palmeiras realmente diferenciado. E você pode falar, você tá falando que é um time que tem uma relação muito bacana com a Libertadores, mas não ganhou as 4. E daí, cara? Tem adversários competentes do outro lado. O Palmeiras ganhou 2 e quem ganhou as outras 2? O Flamengo, velho, né? Então, assim, tem adversário muito bom do outro lado também. Não tem só adversário meia boca, não, tá? Então, a primeira fase não garante o título, mas garante um bom passo. Bom passo, ué. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense na última semifinal. Foi um jogo muito difícil. A expulsão, eu esqueci quem foi expulso, mas teve uma expulsão e isso condicionou o jogo do Palmeiras. Faz parte, né? Faz parte. Você está sujeito a isso num jogo, numa partida, e quando as coisas não acontecem, não acontecem. Não é para ser. Mas decidiu o jogo no Allianz Parque. Foi eliminado de novo no Allianz Parque? Sim. Mas fez mais um jogo em casa. Tem o seu pensando em Palmeiras, né, tem equipes que ao lado do seu torcedor hoje se sente mais pressionado, caso de Santos e Vasco, mas no caso do Palmeiras, é uma equipe que se fortalece muito em seus domínios, tá? Então deixar aqui os parabéns ao Palmeiras, melhor campanha geral, brincadeira, assim, não tomou conhecimento, né? Isso fica evidente que aquela derrota, primeiro jogo contra o Bolívar na altitude, realmente se deveu ao fator da altitude e também de entrar com o time reserva. Acho que foi um pouco inocente, os próprios jogadores, né? De se poupar, de preservar a energia, de guardar a energia para o segundo tempo. Foi uma correria, um salseiro, né? Eles fizeram um salseiro no início do jogo e aí já, se você começa o jogo muito forte, muito intenso na altitude, isso te custa. E isso custou para a equipe do Palmeiras, né? E acabou perdendo lá e perdeu bem. Perdeu bem. Santos e Blooming, não acompanhei essa partida, mas foi a primeira partida do Paulo Turra. Eu sei que teve um pênalti do Lucas Lima e ele perdeu o pênalti e terminou em 0-0. Terminou em 0-0. Então, assim, a campanha já foi ruim. Já não tinha possibilidade de classificação. Era o jogo para, de repente, terminar com uma... Assim, é o jogo da honra, né? E você vencer, mesmo que eliminado, você ganha uma grana a mais. Acho que deixou escapar uma grande chance de, pelo menos, não de... Você pode até pensar, pô, de encerrar a competição de forma honrosa. Não, encerrar a competição de forma honrosa é você passar para a próxima fase. Agora, se já não deu para concluir essa etapa,
passar para a próxima fase, pelo menos ganhar uma grana a mais por uma vitória, né? Tinha tudo para isso acontecer. Não deu certo. O Botafogo 1-1 com o Magalhães. Cara, e o Tiquinho nesse jogo. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. O Botafogo abre o placar com o Marlon Freitas. E na jogada, o Tiquinho faz um corta-luz, mano. E aí depois o gol, o Tiquinho... Mano, o Tiquinho Soares no meio campo, dando assistência. É bem verdade que ele cometeu um erro de saída de bola e o Magalhães quase fez um gol, a bola bateu na trave, mas ele tava com moral, né? Você vê que o craque, ele é tão abençoado a fazer tão boa que mesmo quando ele faz a cagada, o adversário erra, né? O adversário perde a chance. E aí, cara, assim, pô, quando tava 1-0 ainda, o Tiquinho tava... Até quando tomou o gol, né? É porque o Marlon Freitas, ele é expulso num lance muito inocente e condiciona a partida. Condiciona pé alto, ele acerta a cabeça do adversário e foi bem expulso, na minha opinião. Ele reclama, mas não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Você vê que é totalmente um acidente. Ele nem tá olhando o adversário chegar. Ele nem tá vendo o adversário chegar. Ele tá só mirando a bola, levanta o pé, o adversário vai para cabecear, ele acerta a cabeça do cara em cheio. E é aquela velha história. Acidente também é falta. Acho que foi muito bem expulso. Isso condicionou a partida, na minha opinião, mas aí eu vi um erro do próprio Botafogo. Porque o gol é mais uma vez um erro do Botafogo. Os caras do Magalhães contra-atacam muito rápido e pega o Botafogo sem defesa. Quer dizer, se tem um jogador expulso e na hora de fazer o jogo pragmático, como eles fizeram com o Palmeiras, por exemplo, se o Botafogo tivesse. Pô, Marlon Freitas é expulso. Vamos fazer um jogo como a gente fez com o Palmeiras? Jogo eficiente, equilibrado, segurar um pouquinho, apostar numa transição. Até porque o Botafogo jogava no Newton Santos. Dá para você apostar numa transição, num jogo de velocidade, jogador a menos. Isso é normal, né? Isso faz parte. Isso é possível. Só que acabou não dando certo, acabou tomando um gol ali. O gol é bizarro. Assim, o Botafogo tá sem defesa. Tá sem defesa. O gol é bizarro. O Magalhães faz um. Aí o Botafogo até tem chance de marcar o gol da vitória. O próprio Tiquinho tem uma oportunidade, mas não saiu. E essa partida foi rodeada aí de manifestos, de protestos do torcedor. Fez nota de dinheiro com a cara do Luiz Castro. Vaiaram muito quando o nome do Luiz Castro foi anunciado antes do jogo. E no pós-jogo ele foi vaiado demais, né? Ele foi muito vaiado. Eu vou falar sobre isso ao longo da coletiva do Luiz Castro. Eu não concordo muito. Assim, eu entendo a frustração do torcedor, mas eu não concordo muito com isso, tá? A gente no futebol não pode ter a memória curta. A gente também não pode ser ingrato. Você pode até falar, pô, ele foi ingrato. Sim, dependendo do seu ponto de vista, ele pode ter sido ingrato. Mas o torcedor também não pode ser ingrato com ele. Assim, é só essa a reflexão que eu quero trazer e fazer com vocês, mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar na coletiva do Luiz Castro, e aí a gente fala mais sobre esse assunto, e aqui o América conseguiu uma grande virada para cima do Peñarol, tomou o gol foi assim, foi um bate-rebate, a bola volta para bate, teve uns 3 bate-rebate, até o Peñarol saiu fazer o gol, o Peñarol teve a chance de aumentar o placar, não aproveitou. E aí, cara, o América se aproveita o jogo vai avançando, né? O Peñarol começa a perder um pouco de ímpeto, o jogo é fora de casa pro América. Os caras estão baixando o ritmo, né? Os caras estão sossegando. A gente tá gostando, não gosto muito desse termo, mas tá se ambientando, tá se adaptando. E o gol, consegue uma virada importante, o gol do Danilo Avelar de cabeça. E o Juninho faz o segundo gol, faz o gol da virada, o gol da classificação do América, né? Cara, foi muito legal. Assim, e confesso a vocês que você fala, pô, já era, né? Já era. O Peñarol fez 1-0 e o jogo foi avançando. Aí consegue o empate. Você fala, pô, e aí, né? E aí, será que dá? Só que mesmo assim você fica, pô, é na casa do Peñarol. Difícil, né? E aí aí o Juninho vai lá e faz o gol da virada. Meu, foi muito bom, cara. Muito bom. Consegue a classificação aí pro famoso playoff. Pra repescagem da Sul-Americana. A gente tem mais um brasileiro com a possibilidade. Infelizmente a gente lamentou
a ausência do Santos, mas faz parte, né? Não fez a campanha que possibilitasse essa disputa, acabou ficando de fora, mas o América tem essa possibilidade de jogar as oitavas, vai ter que fazer essa repescagem. Se a gente pensar no América, aquele convite que eu faço ao torcedor, né? Torcedor que tem a sua superstição, torcedor supersticioso, o convite que eu faço a você é lembrar do América do ano passado. O América em playoff é monstro, hein? É monstro. Libertadores do ano passado, o América passou pela pré-Libertadores para chegar na fase de grupos. Então, e o Fluminense não conseguiu. O América foi lá e buscando resultados fora de casa, né? É leão de playoff, né? Leão de repescagem. Assim, eu não digo isso num tom de deboche, não. Isso num tom muito bom, tá? Isso é um tom muito bom. Lutou até o final para conseguir essa virada e agora eu tô. Eu fico empolgado. Eu entendo que a campanha do América é pela recuperação do Campeonato Brasileiro. Mas eu fico empolgado de repente, né, você consegue passar mais um, ganha uma grana a mais e se reforça nessa janela do meio de ano que tá chegando, né? Então você fica, pô, vai ter uma grana que vai entrar, dá para fazer. Até esse momento, eu acho que vocês têm que priorizar 100% o campeonato nacional, mas até esse momento dá para justificar, porque é uma grana que você vai ganhar. É uma grana que você vai ganhar da competição. Não é a mesma grana da Libertadores, mas é uma grana boa. E aí, para você conseguir um reforço ou outro, e aí ser mais competitivo no Campeonato Brasileiro, isso é importante, né? Isso ajuda bastante. Vambora, olhar a tabela aqui, tá? Não vou olhar a tabela, não. A gente vai trazer já os classificados, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Então tá aqui, né? Pote 1, pote 2, oitavas de final da Libertadores vai ser sorteio, hein? Vai ser sorteio, hein? Tá fácil não, viu? Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu ajustar o zoom aqui. Tá, são 6 times brasileiros, o Atlético Paranaense, o Furacão, o Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense Internacional e Palmeiras. 4 argentinos, Argentinos Júnior, Boca Juniors, Racing e River Plate. 2 colombianos, Atlético Nacional e Deportivo Pereira. Bolívar, Independente Del Valle, Olímpia e Nacional, tá? Vamos aqui então os potes, tá? O pote 1, Racing, acabou ficando em primeiro no grupo do Flamengo. Internacional, Palmeiras, melhor campanha geral da fase de grupos. Fluminense, Independente Del Valle, Boca Juniors, o Atlético Paranaense e o Olímpia. No pote. Cara, o pote 2 é uma loucura, cara. O pote 2 é simplesmente uma loucura. Flamengo, Nacional, Bolívar, ok. Mas tem o fator altitude, o Bolívar, tá? River Plate, Argentino Júnior, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro e Atlético Nacional. Cara, campeões de Libertadores aqui, tá? Atlético, outro Atlético, Flamengo, Ué, não tá fácil, viu? Não tá fácil, porque o sorteio você pode pegar qualquer um, tá? Qualquer um. E assim, se olhar, por exemplo, o Internacional, Palmeiras, eu só vou falar dos brasileiros, obviamente, mas para qualquer equipe aqui do pote 1, imagina você pegar um Flamengo logo de cara. Imagina você pegar um River logo de cara. Tá? Você imagina você pegar um Atlético Mineiro logo de cara. Eu acho que o pior adversário aqui é o Flamengo, tá? De qualquer um do pote 1, o pior adversário que você pode pegar é o Flamengo. E do pote 2, o pior adversário que você pode pegar é o Palmeiras. Nesse momento é. Tem o Boca Juniors também, mas pela tradição recente, pelas campanhas recentes, o Palmeiras é o pior adversário que você pode pegar. O Flamengo, porque é o atual campeão, e o Palmeiras foi o campeão antes. E como eu disse, se eu não me engano, assim, de 5 Libertadores, o Palmeiras fez a melhor campanha geral em 4. Por aí, é 4 ou 3. Eu não tenho certeza desse número. Eu peço perdão ao torcedor se eu estiver errado, mas esse ano foi. O ano passado eu tenho certeza que também foi. Né? Então esse Palmeiras está realmente. Palmeiras e a Libertadores tem um negócio diferente, né? Os próprios jogadores costumam fazer mais gols, enfim. Então imagina, né? Imagina, mas pelo menos, já Internacional já escapou de Palmeiras e vice-versa, já escapou de Fluminense, já escapou do Atlético Paranaense. Então tem a coisa boa e a coisa ruim, tá? A coisa boa, a coisa ruim. A gente aguarda ansiosamente o sorteio. Eu acho que vai ter embate complicado logo de cara, viu? A chance, assim, de você pegar um brasileiro contra brasileiro
Meu, assim, vai ser uma. Ó, eu. Não fala que eu tô zicando, pelo amor de Deus, torcedor. Mas, pô, se pega Flamengo e Atlético de novo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a Copa do Brasil já há 2 anos seguidos. Agora, já pensou você pega a Libertadores de novo? E aí teve a final da Libertadores do ano passado. Cara, que doideira, né? Aí você fala, pô, é brincadeira, velho. Pô, tá predestinado. Mais um sorteio, os caras se enfrentar de novo, velho. É possível de acontecer, cara. Isso pode acontecer, tá? A gente vai aguardar ansiosamente esse sorteio e a gente grava um podcast para falar aqui nossa perspectiva dos grupos. Sul-Americana, classificados para as oitavas e os confrontos da repescagem, dos playoffs. Então aqui jogarão as oitavas de final o campeão de cada grupo. Esses vão direto. Então, LDU, Guarani do Paraguai, Bragantino, São Paulo, News Old Boys. Aliás, eu não vi o placar do News Old Boys, né? O News, cadê o News? O News empatou. E aí, como é que ficou? Será que o São Paulo teve a melhor campanha? Eu não me recordo agora. Não me recordo. Vamos ver se eu. Deixa eu ver se eu consigo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver aqui. Eu não sei se com isso o São Paulo ficou com a melhor campanha. Deixa eu ver aqui. O São Paulo tá com 16. O News tem 16 também. 6 jogos, 5 vitórias, um empate, nenhuma derrota. O São Paulo tem saldo de 13. O São Paulo está com a melhor campanha da Sul-Americana, hein? O Dorival conseguiu o seu objetivo. O Dorival conseguiu. A gente até falado sobre isso ontem. Que alguns torcedores falaram, pô, será que não valia poupar pelos jogos, pela sequência de jogos complicados, né? Não deveria poupar contra esse time do Tigre, que é horrível. O Dorival na coletiva falou, ó, eu não ia poupar mesmo porque a gente quer brigar pela melhor campanha geral. Porque isso vale muito no mata-mata. A gente decidir em casa, pro Dorival vale muito. E eu também concordo com o Dorival. Acabou dando certo, mano. Acabou dando certo. O São Paulo tem 13 de saldo de gols e o Nils terminou com 7. Caraca, o Dorival é lendário, hein? Monstro Dorival, hein? Caramba. Aqui as 8 equipes que estarão no pote 1 no sorteio. Botafogo, Emelec, Estudiantes, Tigre, Audax Italiano, América Mineiro, Universitário, São Lourenço, Nublense. Aqui a galera que veio da Libertadores, tá? Terminei aqui? Não terminei. Defensa e Justiça, Goiás e Fortaleza. Esses já estão nas oitavas. E aqui os que vieram da Libertadores, Nublense, do grupo do Flamengo, Nublense, hein? Independente Medellín, Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal, Corinthians, Colo-Colo, Libertad e o Patronato. Aqui a gente vai ver quais serão os confrontos. Tá aqui, ó. Os confrontos de playoff estão definidos, né? O playoff não é sorteio, né? Então deixa eu ver quem que os brasileiros vão pegar. Sporting Cristal, o Corinthians vai pegar o Universitário, boa, porque eu me lembro que em determinado momento da rodada, em virtude do resultado, o Corinthians estava pegando LDU, se eu não me engano. O Corinthians estava pegando a LDU, se eu não me engano. Falei, caraca, a LDU é enjoado, né? Já é campeão de Libertadores. Pegou um bom adversário, tá? O Goiás se complicou em algumas partidas com o Universitário, mas o Corinthians tem tudo para chegar nas oitavas, viu? Tem tudo. Aí tem que fazer a sua parte. Mas o América pegou um adversário complicado. A América pegou o Colo-Colo, adversário chato, mas, como eu falei, leão de. Será que foi o Colo-Colo? Não foi o Colo-Colo, foi o Cerro Porteño que o América eliminou no ano passado na pré-Libertadores. Eu não lembro se foi o Colo-Colo ou o Cerro Porteño. 2 países diferentes, né? Eu peço perdão até ao torcedor. Fala, é Chile, mas eu não me lembro. Foi um do Paraguai, se eu não me engano. Acho que foi o Cerro Porteño. Leão de mata-mata, eu tô contando com esse retrospecto do América. Vamos ver, mas não pode esquecer o Campeonato Brasileiro, tá? Enfim, vamos embora. Vamos com as notícias esportivas agora. Deixa eu agilizar, que a gente já está com meia hora aqui. Paulo Turra decreta Santos em estado de emergência. Temos que nos preocupar, e de fato tem. Tá? Não é de hoje que a gente fala da situação do Santos. Devem vir alguns reforços na janela de meio de ano, turbinado aí pelo seu novo patrocinador Master. Vamos ver o que o Santos consegue fazer, o que consegue
providenciar, né? Vamos ver. E o trabalho do Turra também conseguiu um empate. Eu acho que vai ser um trabalho, assim, nada brilhante em termos de atuação dentro de campo, mas muito voltado a resultados. Que é isso que o Santos precisa, né? Resultados. Aqui sobre o Abel Ferreira, a gente vai ouvir a coletiva do Abel amanhã. Mais uma vez pedir desculpas ao torcedor palmeirense, porque conseguiu uma grande vitória e a gente, né, dá sempre uma moral para os treinadores, para as equipes, mas o assunto do momento é Luiz Castro, então a gente vai repercutir também. E aqui ele falou sobre a saída, né? Ele não ter cumprimentado o Luiz Castro na saída. Ele falou que é aquilo que eu falei aqui. O Abel ele não costuma cumprimentar e eu sou dessa linha também. Se fosse treinador, eu não cumprimentava nem antes do jogo. Eu nem antes do jogo cumprimentava. Eu não sei o que é essa. Ah, pra mim isso é, ó. Ah, não, é educado fazer isso. Gente, educado é você tratar todo mundo com respeito. O Abel exagera um pouco? Exagera. Ele exagera um pouco. Mas o educado, você não vai cumprimentar. Não, cara, dentro de campo é uma batalha, velho. Vou ficar cumprimentando os outros. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra ganhar. Tô aqui pra ganhar. Eu sou dessa filosofia também, cara. O Abel destaca a reação do Palmeiras após a goleada, né? Pedir calma, eficácia e confiança. Faltou eficácia mais uma vez. Confiança nunca falta essa equipe e calma também não. A equipe do Palmeiras nunca falta calma. Às vezes, como foi boa parte do segundo tempo contra o Botafogo, foi um time meio. é, Cara, não sei, tava numa rotação estranha, velho. Uma rotação. Até a torcida, eu até falei assim, cara, até a torcida tava meio. O time estava desanimado dentro de campo e isso eu acho que não culpa a torcida, eu acho que isso fez a torcedor ficar meio desanimado também. O torcedor deu uma desanimada, baixou um pouco também o volume, né? Torcida do Botafogo, aqui a gente passa para as notícias do Botafogo. Tem a nota de um aqui, a nota de um com o rosto do Luiz Castro. Pô, os caras é brincadeira, né? Os caras é brincadeira. Foi xingado no fim do jogo. A gente vai falar, vai chegar lá. Vai chegar lá. Luiz Castro. Eu vou falar o palavrão aqui, tá, gente? Peço perdão aqui, mas Luiz Castro vai se fuder. O Botafogo não precisa de você. Agora canta isso, né? Mas até antes desse jogo, tava todo mundo pedindo pra ele ficar, né? Engraçado que ele pode sair. Ah, não, aqui tá a nota de um com o rosto do Luiz Castro. Esse aqui não é, né? Esse aqui deve ser. Aqui é ele aqui, não é? O Luiz Castro? Só que a nota deve ser da Arábia Saudita, acho. Acho, tá? Eu peço perdão aqui pela ignorância. Ele tá de saída, isso foi anunciado amplamente. Pô, isso que é fogo, cara. Não tem jeito de segurar isso, né? Não tem jeito. Porque tem muita gente internamente dentro do clube e tem muito contato com os jornalistas, né? Isso ia vazar, não tem jeito, mas, poxa, a galera podia pensar no Botafogo, sabe? Por mais que você tenha relacionamentos muito próximos, você peça segredo, cara, fala depois do jogo, sabe? Fala depois do jogo. É muito ruim, você tá prejudicando a sua própria instituição, cara, né? Assim, a troco de quê? A troco de quê? Eu sei que todo mundo quer dar a notícia primeiro, isso faz parte, mas, cara, assim, é por um bem maior, né? É pelo bem maior, porque assim, tudo bem, o resultado não foi. Mas imagina se você chega, o torcedor ainda. É um banho de água fria pro torcedor depois você falar a verdade, mas ninguém faltou com a verdade. Mas você deixa pra soltar a notícia depois. É isso, esse é o ponto. Pô, você fala antes, aí já entra num clima chato, sabe? Do torcedor vaiando, pegando no pé do treinador. E os jogadores que não tem nada com isso, você vê o Tietchan na coletiva, cara, ele fica perdidinho, cara. Ele tá perdidinho no rolê, tá? É que o Luiz Castro falou que vai decidir o futuro na sexta, vai ter uma reunião, mas muito provavelmente já está definido, né? A saída dele deve acontecer, como eu disse, as cifras são muito boas e até algumas palavras que ele usa na coletiva é complicado. Assim, fica evidente que ele já se decidiu, a grana é muito boa e não tem o que fazer, né? Vamos chegar lá, vamos chegar. Aqui Felipe Neto critica Luiz Castro. Mercenário sem palavra, hein? O Felipe Neto aí chamou, ganhou um certo destaque aí recentemente, né? Por conta desse assunto da Blaze, né? Que é a patrocinadora do Santos também. O Felipe Neto é patrocinado pela Blaze também, gerou uma repercussão. E a galera chamou ele de mercenário. Aí ele vem e fala
Ele fala que o Luiz Castro é um mercenário sem palavra, né? Eu não vou ler, eu faço convite a você, procure Felipe Neto no Twitter. Ah, cara, eu não vou muito nessa linha do torcedor que fica apaixonado, não, ou dos antes Felipe Neto. É, cada um fala o que quer, cara. Cada um fala o que quer. Você pode falar, mas ele é mercenário, ele é patrocinado pela Blaze. Poxa, cara, é normal, velho. Normal. É o trabalho dele, como é o trabalho do Luiz Castro. Ele vai para onde está pagando mais. Isso faz parte, velho. E cada um fala o que quer. Aí cada um vai pela linha que quer, né? Cada um vai pela linha que quer. E aí ele fala aqui, ó, ainda o Felipe Neto, tá? Se vocês soubessem das internas, saberiam que isso é um traste, hein? Ô louco, hein? Ele deve ter informação de bastidor ali quente, hein? Que eu fico curioso para saber o que que é isso aqui que ele quis dizer, hein? Tô bem curioso, mas sem alardes, né? A gente vai, vamos chegar na coletiva do Luiz Castro. As reações do Tietê, deixa eu só antecipar, né? Aqui é apenas um pequeno spoiler, né? Que eu falei para você prestar atenção, não só no que o Luiz Castro vai falar, mas nas caretas do Tietê. Pô, vai virar muita figurinha boa isso aqui, ó. Isso aqui já é uma figurinha lendária. Essa aqui vai virar uma figurinha mitológica. Isso aqui mais uma figurinha para entrar no top 10 da figurinha para essa aqui é figurinha para estar no catálogo de favorito, no top 5 do favoritos, tá? Vambora. Além das chegadas do Flamengo, algumas possibilidades de saída, tá? Vitor Hugo e Matheus França são alvos da janela e o rubro-negros aguardam propostas oficiais, tá? Olha, seriam perdas importantes, na minha opinião. O Vitor Hugo, por exemplo, é um atleta que eu acho que poderia ter mais tempo em campo. Eu acho. Mas o Flamengo, dependendo do valor, né? Tá aberto a ouvir, né? Dependendo do valor que é oferecido, não tem como, né? Dinheiro sempre é bom, ainda mais se for uma grana que o clube entende que tá ou na faixa que eles esperam ou até acima, né? O Flamengo tem vendido bem. Então, se de repente sai, eu acho que se de repente sai, com certeza vale a pena, porque vai ser por uma grana muito alta, né? O Flamengo, volta a repetir, tem vendido muito bem os seus jogadores. Então, se sai, é muita grana. E o clube compra com qualidade também. Se bem que eu ia falar, pô, se bem que ultimamente não, mas o Gerson e o Cebolinha não deram certos ainda, mas eu acho que vai dar, velho. De verdade, se o torcedor pega no pé, pô, o Gerson vive de altos e baixos. O Cebolinha não fez uma partida ainda contundente, sabe? Assim, impecável. Mas eu acho que ele tende a crescer. Eu acho que ele tende a crescer. E tem que pôr pra jogar também. Tem que pôr pra jogar. Você tem que pôr o cara nessa situação de chamar o protagonismo. E com o tempo, eu acho que cara, ele já chamou o protagonismo para ele numa seleção brasileira. Por que não há de fazer no Flamengo? Então não acho ainda que são contratações mal sucedidas, não. O Vidal, por exemplo, você pode falar, pô, mas o Vidal foi uma péssima contratação. Mas o ano passado ele fez partidas decentes, fez boas partidas o Vidal. Eu não acho que foi uma contratação. De repente você poderia ter contratado um período mais curto, por um período mais curto. Mas eu não acho que quando chegou não foi uma má contratação. Até boas partidas, ele fez boas partidas também, tá? Sobre Corinthians, Duílio diz que não tem dinheiro para rescindir com o Luan. Isso não é novidade para ninguém, tá? É complicado. Né? É complicado. Jogador de 30 anos tem um contrato até o fim do ano e mesmo afastado do elenco gera uma despesa de quase 1 milhão por mês. Então você acha que assim, se para pensar, a gente tem até o final do ano, tá? A gente está entrando em julho. A gente está entrando em julho, tem o salário de julho, de agosto. Isso se considerando que o Corinthians já pagou o de junho. Tá? Então tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 6 meses, são 6 milhões. 6 milhões de reais. Acho que o Corinthians tem dinheiro em caixa para já pagar o Luan. Fora que alguns atletas já têm coisas atrasadas. Né? Direito de imagem, provavelmente 13º, INSS, né? O INSS, INSS também, porque na CLT tem INSS. Mas o FGTS, certamente que o Luan também tem coisas aí que pendentes para serem pagas ainda, tá? Então, se rescindir o contrato, o vínculo de forma unilateral, é um custo muito alto. O Corinthians não tem esse valor. Aqui, ó.
Palavras do Duílio. Infelizmente, isso é legislação, que acho que não é correta. A legislação é correta. Não foi o Duílio. Duílio era diretor de futebol, ele está envolvido. Mas foi o outro presidente. É correto. A legislação é correta. Quem não foi correto foi quem assinou. E ele, eu acho que ele participou da assinatura. Então quem não foi correto é ele. Ele não foi correto com o Corinthians. E o Andrés também não foi correto com o Corinthians. Isso que é incorreto. Não é, a legislação não é incorreta. A legislação ela protege o trabalhador. Se o cara vai trabalhar ou não, aí é outros 500. Trabalhar ele deve estar trabalhando, porque senão o Corinthians teria entrado com uma ação de que ele não está fazendo a parte dele. De buscar uma rescisão na justiça. Ele está trabalhando. Então, assim, o cara está trabalhando, então eu não vejo nada de incorreto nisso, tá? Não vejo nada de incorreto. Se a gestão passada, inclusive o Duílio era diretor de futebol, fez essa cagada, não é a legislação que tem culpa, tá? Que acho que não é correto. Converso muito isso com nossos atletas. Jogador de futebol faz contrato. E se você quiser tirá-lo, tem que pagar o contrato inteiro. Isso me incomoda demais, mas estamos presos nesse contrato até o final do ano. Para rescindir, precisaria ter dinheiro. Como eu pago um contrato inteiro à vista? Não tem como, de fato. Por que assina esse contrato? Essa é a pergunta que tem que fazer. Não tem que colocar a culpa na legislação, não tem que pôr a culpa no jogador, tem que pôr a culpa neles mesmos. Por que fez esse contrato? Por que fez essa proposta? Porque ninguém obrigou o Luan a assinar. Ninguém pôs a arma na cara do Luan e falou, assina aí. Não. Vocês fizeram a proposta era muito boa e ele assinou. Então, assim, é muito fácil jogar a culpa na legislação, né? Então você vê aquela lei geral do esportes, você vê que teve aquele trecho que foi vetado pelo presidente da República, que meio que liberava o clube de pagar uma multa rescisória, o restante da multa, né? Se o jogador é contratado por uma equipe com um valor igual ou semelhante. O Corinthians, mesmo nesse trecho da lei geral do esporte, o Corinthians, mesmo naquele trecho, o Corinthians não estaria protegido. Porque nenhum clube vai pagar pro Luan o que o Corinthians paga para ele hoje. Então, mesmo se tivesse aquela lei geral do esporte, mesmo assim o Corinthians ia ter que pagar o Luan do mesmo jeito, né? Então você vê que, por mais que. E eu falei que sou contra aquele trecho, ainda bem que foi vetado, porque eu falei, cara, as gestões, os dirigentes têm que ser responsáveis com aquilo, com o patrimônio do clube. O patrimônio do clube é o torcedor, mas é a grana também que eles estão gerenciando para contratar. O dirigente tem que ser responsável, tem que ser responsabilizado por isso. E como eu disse, quem deu a canetada final, obviamente que é o presidente, mas o diretor de futebol na época era o Duílio. Então a legislação não é imperfeita, a legislação é correta. Ela é assim hoje, ela não mudou de ontem para hoje. Ela não mudou de um ano para o outro. Ela sempre foi assim. Então por que fizeram um contrato desse? Porque é muito fácil jogar a culpa na legislação, tirar a sua culpa e tá tudo certo. Eu acho que tem que ser responsabilizado. Pô, fizemos uma cagada mesmo, faz parte, velho. Não dá pra eu simplesmente agora mandar o cara embora. Rescindir, né? Rescindir o contrato com o cara. Mandar embora, né? Não dá pra mandar o cara embora. Foi uma cagada que foi feita, isso acontece, isso faz parte do futebol. Concordo com isso? Não, mas a gente fez um investimento de altíssimo risco. Deu certo ou não? Agora tá claro que não deu certo. Mas na época muita gente apostou que ia dar certo. Inclusive, eu falei, cara, eu acho que vai dar certo. Torço. Porque o Luan se dizia um corintiano. Eu falei, cara, vai dar certo. E na época todo mundo botou fé. Mas daí é a aposta de alto risco. E aí a autocrítica tem que ser feita. Não criticar a lei da forma como é, porque a lei tá ali para proteger o trabalhador. Porque senão qualquer empregador ia mandar o cara embora, né? Aí fica muito fácil, né? Duílio cita Lulinha para explicar a venda de Pedro e diz: temos necessidade de pagar contas. Cita aqui o Lulinha, né? O Lulinha foi uma grande promessa da base corintiana. E, cara, me entristece pensar no Lulinha, viu? Porque ele realmente era um baita. Ele era uma baita promessa, assim, só que ele foi queimado, né? Os caras não souberam lançar. Se de repente tivessem feito a transição correta, o Lulinha poderia se tornar um grande jogador, eu acho. Eu acho que ele caiu naquela foi lançado muito cedo, ele foi queimado muito cedo. E aí, nesse sentido, dá para entender. Se você transformar isso em 100%, seria a venda de 18 milhões de euros no total.
o Corinthians está segurando 30%, pensando numa valorização futura do caso o Pedro se consolide como essa estrela que a gente imagina ser. E torcemos para isso. É difícil comparar. O Atlético pretendia 40 milhões no Vitor Roque, mas não fez a venda. Tem que ver o momento de cada atleta, a situação do clube, quantas vezes o Vitor Roque jogou, seleção principal, títulos que decidiu, cada um é cada um. O Pedro pode estar sendo vendido por um valor maior do que vale ou menor do que pode valer depois. Se você for ver o valor de mercado hoje, eu não sei se o Pedro passa de 2 milhões de euros. Eu não sei, tinha que ver, tem uma plataforma que mostra, né, o valor de mercado dos atletas. Eu não sei como é que está o do Pedro. Temos ferramentas que dão esses números. Estamos vendendo por 9. Você pega o Ângelo, que está sendo vendido pelo Santos por 18 milhões de euros, o 100%. O Giovani do Palmeiras foi vendido para a Arábia por 9 milhões de euros, 50%. É mais ou menos o valor de mercado. Lógico que a gente pretendia vender por mais, mas temos necessidade de pagar contas, né? Isso de fato, né? Se justifica, o torcedor fica bravo, fica irado, mas não tem jeito. Se você quer receber, imagina assim, você tem uma mansão, só que você precisa de dinheiro agora. Minha mansão vale 10 milhões. Vale 10 milhões de reais. Aí vai aparecer um comprador, te paga 8 à vista. Você precisa de dinheiro. Você vai falar, pô, leva, velho. 8 milhões na lata, à vista, é teu. Você vai vender, porque você precisa da grana, né? Imagina, você tá devendo 5 milhões pro banco. Pô, queria 10 para ficar com 5 milhões sobrando, né? O cara tá me pagando 8, eu pago a minha dívida e ainda fico com 3. Vou vender, velho. Vou vender, né? A gente está cansado de ver jogadores que foram vendidos por preços baixos e passaram a valer milhões, além de jogadores que não foram vendidos por valores altos e depois acabaram não sendo vendidos. No Corinthians tivemos o Lulinha, por exemplo. Não dá para prever o futuro. O Lulinha, como eu falei, é um caso. E assim, no próprio rival Palmeiras, tá? Eu cito sempre aqui o caso do Gabriel Veron. Gabriel Veron foi um fenômeno da base, ele chegou a valer milhões e milhões. Eu nem lembro quanto chegou a valer o Gabriel Veron, tá? Chegou a valer muito, mas muito. Ele foi vendido. O torcedor ficou até maluco, eu não lembro quanto foi. Foi 10 milhões, alguma coisa assim, velho. O Palmeiras ficou com uma porcentagem, obviamente, mas ele foi vendido por muito, mas muito, insanamente menos de quanto ele chegou a valer quando estava na base. Então você vê que acaba desvalorizando. Coisas acontecem, às vezes o jogador se deslumbra ou não se adapta legal e acaba desvalorizando mesmo. O Corinthians é uma grande promessa. O Corinthians não, o Corinthians é uma promessa até hoje, né? O Corinthians é promessa e realidade. O Lulinha foi uma grande promessa, só que eu acho que ele não. Acho não. E para mim, eles não souberam lançar o Lulinha. Lançaram muito cedo, o atleta se queimou, virou motivo de chacota e perseguição do torcedor, e aí caiu naquele ciclo, né? Caiu naquela roda de jogadores muito promissores que não tiveram a transição correta para o profissional e acabou não atingindo o seu potencial, né? Acabou não atingindo o seu potencial. Aqui sobre o Grêmio, para finalizar, o presidente do Grêmio confirma que Soares irá tratar dores no joelho com médico na Espanha, tá? Então o Grêmio liberou o Soares para ir para a Espanha tratar o seu joelho. E aí eu volto, tá? Agora, o Paulo Calef já foi demitido, né? Ele era o vice-diretor de futebol do Grêmio, foi demitido. A gente falou sobre isso ontem, mas ele falou na coletiva, né? Várias e várias vezes ele foi perguntado e falou: não fomos comunicados pelo atleta de uma possível aposentadoria. O Soares ironizou em rede social, após o jogo, eu esqueci contra quem foi, que ele fez gol, jogou muita bola, ele ironizou, né? Colocou emoji no joelho e tudo mais. Então você vê assim, as notícias eram falsas, as notícias faltaram com a verdade. Isso o tempo vai dizer, eu não posso cravar. Eu confio na informação de jornalistas que foram atrás da notícia, apuraram a notícia e publicaram a notícia, né? Então, assim, se você quer acreditar ou não, porque os caras não, só vai falar que é verdade mesmo se o Soares chegar e falar, falei mesmo. Só que ele ironizou. Ele não falou que não, mas ele ironizou.
Então, assim, enquanto o personagem central não chegar e falar, é isso, não falei, cara, isso é mentira. Isso é mentira. Enquanto ele não chegar e falar, não dá para saber. Então, eu fico com a apuração dos colegas da imprensa, porque até então, pelo que a gente está vendo, vem se mostrando correta até esse momento, né? Então a gente tem visto nas últimas semanas, né? Muita gente criticando a imprensa. Ah, vocês têm que ter mais responsabilidade. Ah, que vocês aquilo. Primeiro que assim, o consumidor acredita no que quer acreditar. Se o consumidor quer consumir, a culpa não é do jornalista. O jornalista sério. Ele vai atrás da informação, ele apura e ele publica. Se você quer confiar ou não, aí é outros 500. Mas é como eu volto a repetir o que eu falei ontem. Ninguém processa jornalista, né? Por quê? Se é mentira, por que ninguém processa veículo de imprensa, jornalista? Ah, a gente se sentiu lesionado, isso aí é mentira, ninguém processa, né? Então você vê que tudo que é publicado não é. Os caras podem até desmentir, mas tem coisa lá, né? Para ter surgido de fontes confiáveis, de jornalistas mega conceituados, é porque alguma coisa tem. Pode não ser das proporções que acaba atingindo, mas coisa tem, né? Mas coisa tem. Isso é uma reflexão que eu faço o convite para você, torcedor. Vamos embora, vai. Eu já. Putz, era para agilizar, devia ter deixado algumas notícias para amanhã. Botafogo TV, convite fica aberto sempre para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, para se inscrever no canal, não só na TV do Botafogo, mas de todos os clubes. Curte o vídeo se você gostar. E vamos embora, sem mais delongas, vamos ouvir aqui a primeira pergunta. O começo da coletiva é só sobre a saída dele, tá? Já fica aqui, mais uma vez, o convite para se inscrever e curtir. Toca o bar. Castro, Tietê, boa noite a todos. Flávio Vinick, do SBT. Acho que é inevitável fazer a pergunta que todos estão se fazendo durante todo o dia com o vazamento de notícias. A careta do Tietê, cara. Eu sei que o assunto é muito sério, mas o Tietê é muito monstro, ele é muito lendário, né? As caretas dele é brincadeira. De que você teria aceitado a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. A gente tem agora a oportunidade de confirmar se é verdade. Você está deixando o Botafogo e indo trabalhar no futebol árabe? Boa noite a todos. Na terça-feira passada tive uma reunião com o John Textor, em que nós falámos sobre aquilo que era o momento do clube, falámos sobre a vitória que tínhamos alcançado em São Paulo contra o Palmeiras, falámos da próxima janela e falámos do interesse que poderia haver do Nassr em mim. Foi comunicado que não havia nenhuma proposta oficial na altura e nós decidimos então voltar a ter uma conversa após uma reunião entre o meu agente e o meu advogado, se houvesse essa proposta oficial, após o dia de sexta-feira, após essa reunião. Essa reunião far-se amanhã, portanto, eu só vou tomar uma posição após reunião entre o agente, o advogado e o clube. E a partir daí, digo alguma coisa sobre tudo aquilo que se passou. Acho que não é de bom tom da minha parte aceitar o que quer que seja, sem primeiro haver conversas entre as partes, para ver da possibilidade. É isto. Acho que a reunião foi clara com o dono do clube, os timings foram determinados por nós, e isto foi aquilo que eu lhe posso dizer neste momento. É mais ou menos. Cara, as caras do Tite são muito boas, gente. Desculpa. Mas é muito bom, cara. Tite, ele mandou muito nessa coletiva. Já começa falando que, assim, não há nada oficial, até porque não havia proposta oficial. Ele falou que conversou com o Textor. Ele falou, pô, ainda não tem nada oficial, mas quando chegar de forma oficial, como chegou, segundo as palavras do Luiz Castro, aí sim haveria uma conversa entre o Textor, o advogado dele, o agente dele e o advogado, né? E essa conversa parece que vai ser na sexta-feira, porque deve ter chegado a proposta oficial. Até então, obviamente, devem ter sido só sondagens, conversas do Al Nassr com o empresário do Luiz Castro, termos, condições, para você sim, aí sim você fazer uma oferta oficial, né? Porque tem gente que já chega com a proposta logo de cara,
Mas você vai, isso é normal do mercado. Você vai, você conversa, entende o momento do treinador, você tá afim, você aceitaria? A grana é essa. Pô, não iria, mas tá bom, mas por quanto que você viria? Pô, se você oferecer isso, seria, não dá para recusar, né? Aí você vai negociando, você vai negociando. E aí quando chega, é o que eu imagino que deva ter acontecido, tá? Até porque já foi noticiado que ele aceitou. É, deve ter chegado num valor que ele falou, cara, vou, vou. Por esse valor, por esse projeto, pelos jogadores que tem, eu vou. E aí sim, o Al Nassr fez a proposta oficial, agora deve ter um papel mesmo, né? Dizendo se paga multa rescisória. Eu não sei como é que funciona, né? Agora os trâmites legais, mas agora deve ter um papel mesmo, né? Uma oferta chegou, é oficial, vai conversar com o Textor vai tentar, acho que é a última ofensiva, mas até ele, eu acho que já não deve ter mais esperança, porque aumentam os rumores de que ele vai tentar conversar com o Bruno Lage, outro técnico português. Vamos ver, cara, assim, eu acho que, como eu já tinha falado ontem, eu estava muito pessimista já com a permanência do Luiz Castro, e ele tenta, obviamente, ele tenta fazer uma politicagem, e para alguns torcedores pode até ser, cara, fala a verdade, mas, assim, é um pós-jogo, sabe? Você tá numa coletiva pós-jogo, não é uma coletiva que ele marcou para falar sobre isso. A coletiva tá lá para falar do jogo, na verdade. Ele não, em nenhum momento é falar do jogo, porque o assunto é muito quente. Mas eu entendo o lado do treinador, até porque, como chegou a proposta oficial e a rescisão não aconteceu. Então, assim, enquanto a rescisão não acontecer, não tem como também eu falar que eu não sou mais funcionário do clube. Ele está fazendo o papel dele como funcionário, ele recebeu uma proposta, vai apresentar ao John Textor de forma oficial, ó, ofereceram, vão pagar a multa, e aí sim as partes vão rescindir. Então, até esse momento, repito, tem muita gente que pode falar, pô, mas fala logo, né? Fala, mas, cara, assim, imagino que é o que de fato vai acontecer. Ele já aceitou, ele não fala se ele aceitou ou não. Ele só fala que chegou a proposta e que vai conversar. Ele já deve ter aceito, ele não fala, ele poderia ter falado que aceita? Poderia, mas volta a repetir aquela história. Ele ainda é funcionário do clube. Ele ainda é funcionário do clube. Ele não sabe, assim, às vezes o contrato com o Botafogo tem uma virgulazinha lá que aumenta o valor da multa, e aí tem que ver se os árabes vão pagar, muito provavelmente vão pagar tudo. Mas de repente tem uma cláusulazinha que aumenta consideravelmente a multa. E aí? Os caras vão pagar? Se os caras vão pagar, ele segue o trabalho. Então você tem que. Esse é o detalhe. Você fala, pô, tem que ter uma conversa. Ele falou mais de uma vez, tem que ter a conversa do advogado com o clube, porque tem que acertar os detalhes. Qual que é a multa? Qual que é o valor fixado? É esse? Pelo tempo de contrato que ainda tem? É esse? Então tá. Então vou ver se os caras vão pagar. Se for esse valor mesmo, os caras disseram que vão pagar. Se for mais, tem que ver se eles pagam e por aí vai. Então, enquanto os caras não pagar, não tem como rescindir. Mas, assim, você vai ver alguns discursos dele, fica bem evidente que ele já aceitou a proposta. Boa noite, Luiz. Machado, Rádio Opinião, Play. Luiz, durante a sua jornada aqui, né, no Botafogo, uma jornada de 1 ano e 3 meses, muitas vezes você falou sobre continuidade no projeto, de não abandonar o projeto, de ser uma família, né? Eu queria saber se alguma coisa mudou, né, para que, de repente, o Botafogo possa ficar justamente sem o seu comandante, que não cuida só do campo, né? Sua participação é uma participação muito horizontal dentro do Botafogo. Você trabalha em muitos setores, então queria saber o que aconteceu para que, num dado momento, o Botafogo ficasse sem um membro da sua família, como você também costumava chamar. E para o Tietê, o que aconteceu ao longo do jogo que o Botafogo parecia ter o controle do jogo e, de repente, foi perdendo oportunidades e cedendo espaços, e aí depois, quando perde um jogador, a partida desanda. Parece que foi quase que uma repetição do que aconteceu na primeira partida diante do Magallanes lá fora. Pode começar, Tchê. Bom, acho que a gente veio controlando bem a partida, saímos na frente do placar. Concordo em partes com o que você disse, acho que a partida estava bem controlada. É verdade que nós tivemos oportunidades para ampliar o resultado, acabou não acontecendo, é um jogo de futebol. Viemos aqui diante do nosso torcedor, na nossa casa, para vencer, hoje não foi possível, mas a gente sai com a consciência de que fizemos o máximo. Infelizmente é assim, tem dias que as coisas não vão acontecer como a gente deseja, a gente sai
para vir para o estádio com o pensamento sempre de vencer, seja aqui ou seja fora de casa. E também depois da expulsão acaba ficando um pouco mais difícil. O time deles estava tocando bem a bola também desde o início da partida, achando alguns espaços ali. E acabou que a gente tomou o gol. Não mudou muita coisa, é verdade, né? Porque o jogo de lá estava 2-0, se não me engano. Mas obviamente a gente sempre vem com o pensamento de vencer. Sim, quando eu fui contactado pelo Botafogo através de John Textor, aliás fui contactado um mês antes de sair do AIL. E na altura eu, mesmo já tendo acordado com o Botafogo, eu continuei a trabalhar no AIL com o objetivo de atingirmos a final da Taça do Emir, e continuámos a trabalhar já com esse acordo feito, com conhecimento do meu presidente da altura, e ficou acordado que eu sairia após essa final, que felizmente ganhámos. A minha vinda para cá foi para reorganizar o clube, foi para formarmos um elenco competitivo que pudesse nos próximos anos lutar por algo maior do que aquilo que estava a conseguir. Era um clube que estava a chegar da Série B, com vários problemas junto dele, não tínhamos campo de treino, tínhamos um estádio com uma relva muito problemática, e então deitámos mãos à obra, conseguimos ajustar aquilo que era um espaço para nós treinarmos, depois de treinarmos aqui no anexo, depois treinámos no estádio, depois treinámos na aeronáutica, fomos até ao Lonier e começámos ali um conjunto de obras que fez com que há 4 meses a esta parte já tivéssemos tido vestiário para todos os jogadores e abandonássemos aquilo que eram compartimentos e quartos onde se equipavam 2, 3 jogadores. Chegámos, não tínhamos um refeitório, ajustámos, montámos um espaço onde o nutricionista podia controlar melhor os jogadores a nível da alimentação. Os campos, tivemos que também deitar mãos à obra aos campos que tínhamos ali e melhorá-los, e felizmente hoje temos um estádio renovado, temos um espaço do Lonier também renovado, com melhores condições, temos um elenco que continua na Sul-Americana, temos um elenco que está em primeiro lugar com 7 pontos de avanço. E isso deixa-me muito feliz, porque foi uma obra de todos, foi uma obra em que todos foram muito importantes, não fui eu que fui importante, fomos todos importantes nessa obra. Diz-me que fala do conceito de família. O conceito de família não depende de uma pessoa. Muitas vezes uma família existe e o pai tem que sair para o estrangeiro para trabalhar, para sustentar essa família. A família não se desune. Quando se ama, ama-se mesmo ao longe. Não é preciso estar junto para se amar, não é preciso estar junto para se gostar. E há aqui dentro, se eu tomar a decisão após a reunião da manhã de partir, eu sei que há um conceito de família Botafogo que fica aqui instalado. E eu sei que há um conceito de espírito vencedor que fica aqui instalado. E eu sei que há um plantel, um elenco que fica aqui pronto para todas as batalhas que tem pela frente. E eu sei que nas famílias e nas organizações, muito mais que as pessoas, o que interessa é o perfil das pessoas que se contratam. É o perfil daqueles que trabalham. Mas este conceito de família que eu estou a dizer já existia há 2 meses atrás, já existia há 3 meses atrás, já o ano passado existia. Já era importante eu há 2 meses atrás e há 3 meses atrás. Não sou só agora importante, porque vamos em primeiro. Eu sou importante no clube, como é o Sr. André Mazuco, como é o Tchetche, todos os meus jogadores, a administração. Não é hoje que nós somos importantes. Nós já éramos importantes. Mesmo quando faziam apelo da saída de alguns elementos dessa família. Mesmo quando alguns elementos dessa família eram agredidos em campo. Já éramos todos uma família. E continuamos a ser, e vamos continuar a ser, uma família. Porque quando nós gostamos, eu não tenho que estar ao lado do Tchetche para gostar dele. Tá? Então, fique ou parta. O Botafogo é muito maior que as pessoas. O Botafogo tem um caminho de prestígio. O Botafogo jamais será maltratado como maltrataram durante muitas vezes. Agora, o Botafogo merece o respeito de todos, através de grandes batalhas que nós travámos, mesmo aqui nesta sala de imprensa, nós travámos aqui grandes batalhas para respeitar o Botafogo. O Botafogo hoje é um clube respeitado, é um clube falado no Brasil, é um clube falado fora do Brasil. Há interesse de várias instituições fora do Brasil que estão interessadas em várias pessoas profissionais do Botafogo, porque o Botafogo cresceu ao longo dessa construção. E um conselho que eu dou: se pertencem à família, não maltratem os elementos que estão nessa família. O Luís só falou se que mudou, isso você não me disse. O que mudou o quê? Para que de repente você não continue no projeto. O que mudou? Não mudou nada, não estou a dizer que não continue o projeto, amanhã vai haver uma reunião. O que mudou é o que muda consigo. Quando lhe aparecem oportunidades de trabalho,
O que é que você faz? Pensa nelas ou pões para o lado? Depende, não é? Exatamente, depende, não é? É como todos os que estão aqui nesta sala. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Nós não podemos ser hipócritas. Não, para cima de mim, não. Vocês já sabem que eu sou olho no olho. Todos vocês procuram as vossas melhorias de vida. Todos vocês olham para os vossos filhos. A vossa maior responsabilidade nesta vida, quem são? Os vossos filhos. Eles não pediram para vir. Foram vocês. Quem tem que cuidar deles? Vocês. O que é que têm de fazer? Dar-lhes sempre as melhores condições de vida possíveis. Dando-lhes quê? Exemplo de trabalho sério, honesto e digno. Foi o que fizemos sempre aqui. Sério, honesto e digno. E vamos continuar a fazer. Eu sei aquilo que nós construímos aqui. Não tenho dúvida. Hoje o Botafogo é um Botafogo diferente, queiram ou não queiram. Acabou. E não depende de uma pessoa. Acabou. Se o Tchê sair, o elenco vai continuar. Se eu sair, o Botafogo vai continuar e o Tchê sair vai continuar. O Sr. André Mazuco, o Sr. Júlio, o Sr. Alessandro, vai continuar. Botafogo não depende de ninguém. Depende só do seu prestígio e da sua história honrada. Tudo bem, Caio? Palestrou, hein? Agora o homem palestrou. Ele foi bravo, até no... Teve um dado momento da resposta que o Tietchan fez uma cara que ele falou: caraca, tocou meu coração, né? Tocou meu coração. Parecia, velho. Caraca, o homem tá palestrando e o Tietchan tá... Parecia que ele tava emocionado com o que ele tava ouvindo, né? Enfim, vamos em partes aqui a resposta do Luiz Castro. Pela resposta dele, e até antes dele chegar, quando ele foi anunciado, quando estava naquela fase de contratação, porque o Corinthians ia contratar o Luiz Castro, e ninguém... E o Neto chegou a falar no programa Donos da Bola, na época, que o Corinthians estava com um treinador. Foi noticiado por alguns jornalistas que o treinador era Luiz Castro. O Luiz Castro estava negociando com o Botafogo. E aí o Neto falou que ele fechou com o Corinthians. Depois de 1 ou 2 dias, disseram que o Textor ligou pro Luiz Castro e negociou com ele pessoalmente. Negociou com o Luiz Castro pessoalmente. E ele aceitou a proposta do Botafogo em detrimento da do Corinthians. E aí logo no programa seguinte, eu me recordo disso, porque eu acompanhei muito de perto esse caso, né? O Neto falou no programa dele. Ele não falou quem era o treinador, mas criticou, falou, pô, o cara deu a palavra dele e ele não honrou a palavra dele. E aí, muito tempo depois, alguns programas atrás, quando o Neto elogiava o Luiz Castro, falou, cara, que treinador esse Luiz Castro. Ele falou, ele soltou. Era para ter vindo pro Corinthians. Ele não criticou o Luiz Castro por ir no Corinthians. Ele só falou assim, pô, que baita treinador esse Luiz Castro. Era para ele ter vindo pro Corinthians. Mas, cara, tá fazendo um trabalho do caramba no Botafogo. Enfim, foi só elogios. Ele acabou soltando, né? Que o nome, de fato, era Luiz Castro, que era para ir pro Corinthians. E quando ele foi contratado, o que se dizia é que ele era um treinador que trabalhava muito bem com a base. Até por isso o Corinthians queria e o Botafogo também queria. Porque a base é um patrimônio do clube. Para você fazer grana. Né? Para você vender jogadores a preços altos. Para clubes europeus. Não necessariamente europeus, né? Pode ser até clubes agora do Oriente Médio, como vai o Giovani do Palmeiras. E você ganhar muita grana com isso. Isso é natural. Todos os clubes, eles veem na base não só uma esperança de um retorno esportivo com títulos, mas também de você vendê-lo e fazer muita grana com a venda de parte dos direitos, ficar com parte dos direitos, você ser o clube formador, porque se ele for vendido no futuro, você ganha uma porcentagem como clube formador. Eu me recordo, por exemplo, São Paulo recentemente ganhou muita grana com a venda do Antony, com a venda do Casemiro para o Manchester United, porque o São Paulo é clube formador, ele ganha uma porcentagem. Então eu me recordo que o São Paulo ganhou uma porcentagem. Então tudo isso são coisas que ajudam o clube. E Luiz Castro viria para ser esse agente transformador do clube, não só na questão do futebol praticado dentro de campo pela equipe profissional, mas na formação de jogadores da base, em revelar esses jogadores da base, e por esse discurso dele, muito além, na reestruturação do clube como um todo. Ele não foi o responsável principal, mas ele foi um dos agentes de mudança. Então, para você, torcedor, que pensa, pô,
O Textor tem que pôr mais dinheiro. Cadê a grana? Cadê os jogadores? Cadê a contratação? A grana que foi investida no clube não está só nos jogadores. Não está só no treinador. Não está apenas nos profissionais. O Luiz Castro acabou de falar. Modernização do CT, toda a estrutura do clube, né? Alojamentos, local para se trabalhar, campos, gramado do Newton Santos. Então você vê o tamanho do investimento de toda a estrutura, porque o futebol, ele obviamente que um treinador e os jogadores, eles fazem a diferença. Isso não tem dúvida. Isso ainda é o centro, assim, o eixo central do futebol é isso. São os jogadores e o trabalho do treinador. Esses dois combinados, se forem muito bem feitos, o time tende a fazer uma grande campanha, tende a protagonizar um bom futebol, um bom retorno esportivo. Mas só isso não basta. No futebol de hoje, você pensar que tem equipes como o Palmeiras, como o Flamengo, como equipes que vêm se modernizando, o Fortaleza, por exemplo. Você pensar nessas equipes que têm CTs de treinamento ultramodernos, eu citei aqui o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o próprio... Eu me recordo que eu vi no canal do André Hernan o CT do São Paulo, o CT do Santos, o CT do Fortaleza. Cara, assim, são estruturas hoje... O do Palmeiras é realmente acima de qualquer outro. Mas eu não vi o do Flamengo em vídeo, mas imagino que é muito parecido com o do Palmeiras pelo que falam, pelo que eu ouço falar. Então, assim, você tem uma equipe com esse centro de excelência, não só pelos jogadores, pelos profissionais, mas pela estrutura que você tem, essas equipes estão à frente. E se o Botafogo quer seguir nessa trajetória de alcançar essas equipes, como eu cito aqui, as duas principais do país, o Flamengo e o Palmeiras, é preciso um investimento não só nos jogadores, não só comissão técnica, treinador, mas na estrutura do clube. E de fato, uma coisa que ele fala, você torcedor, você pode ficar bravo. E eu entendo a sua frustração e a sua revolta. Porque ele fala de conceito de família e tudo mais. Ele falou várias vezes ao longo dessa trajetória no Botafogo de projeto, de ter projeto esportivo. Eu entendo a sua frustração e a sua revolta. Mas uma coisa, o que ele falou, eu acho que... eu não acho que eu estou sendo ingênuo. Eu confio de verdade assim, no que ele falou. A estrutura que foi feita vai garantir ao Botafogo uma continuidade em certos aspectos, tá? Não em todos, mas em certos aspectos. Isso vai garantir uma continuidade desse projeto de novo Botafogo. Botafogo SAF, Botafogo John Textor. Talvez o nível do futebol caia, porque você está trocando treinador. Isso é normal. Isso é normal. Só que, como o Luiz Castro falou, o Botafogo nunca mais será maltratado. O Botafogo nunca mais... Porque toda essa modernização que ele cita, o John Textor não vai simplesmente abandonar. Ele vai ter que manter. A ideia dele é manter. Ele pode não investir tanto na contratação de mega jogadores medalhões de nível europeu, que fizeram carreira na Europa. Eu imagino que ele não vai seguir por esse caminho. Ele vai seguir por um caminho mais semelhante com o do Bragantino. De procurar jogadores brasileiros de muito potencial e pôr para jogar e vender para a Europa a preços muito altos. Eu imagino que esse deve ser o caminho do John Textor e de várias outras SAFs. Praticamente todas, né? Eu não imagino uma SAF que vai fazer a sua gestão semelhante com alguns clubes, com algumas agremiações, que ainda não são SAF, né? Clubes que não são SAF. Então eu imagino que esse vai ser o caminho. Mas a estrutura ela é peça fundamental. E a estrutura não é só gramado, não é só centro de treinamento, não é só refeitório, alojamento. É a combinação disso tudo. Essa infraestrutura que a gente não vê, que está no bastidor, é isso que suporta, cara, grandes trabalhos. É isso que suporta grandes trabalhos. Você pode não ter um treinador, o melhor treinador, mas se você tiver uma estrutura e profissionais competentes para dar essa sustentação para o trabalho do treinador, você pode não se encaminhar para título, mas você vai se encaminhar para um bom trabalho, né? Você vai se encaminhar para um bom trabalho. Então, nesse ponto, eu concordo com o Luiz Castro, mais uma vez, de que o Botafogo nunca mais vai ser maltratado.
Nunca, a decepção e a frustração do torcedor, obviamente, é em virtude da possibilidade de um título. Que o torcedor vislumbra hoje a possibilidade de um título. E não só o torcedor. Eu vislumbrava também a possibilidade de um título. Agora, depende muito de como vai ser a continuidade. Porque, em termos de estrutura, eu não tenho dúvida que o trabalho vai continuar da mesma forma. Comprometimento dos jogadores. Mas isso mexe com, cara, assim, isso mexe com o aspecto motivacional, o aspecto psicológico. Chega um outro treinador com uma outra filosofia, os jogadores têm que se adaptar mais uma vez e vai haver uma queda natural, vai haver uma oscilação natural, que não acontecia com o Luiz Castro. Então essa coisa de você vislumbrar o título, isso traz uma frustração muito grande. E eu finalizo falando da questão de carreira. Se você acha que ele é um mercenário, né, que ele está se vendendo, ele traz esse assunto no final, esse tópico no final, e ele até pergunta para o jornalista: você, quando chega a uma proposta melhor, o que você faz? O cara fala: eu vou pensar. Exatamente. É o que todo mundo vai fazer aqui. Pô, não dá para a gente ficar de hipocrisia. Não dá para a gente ficar de hipocrisia. Eu falei repetidas vezes: torço muito para que ele fique. Torço demais para que ele fique. Mas a grana, não tem jeito, cara. Não tem. Ele fala: pô, a gente tem uma responsabilidade com as nossas famílias. É uma chance única na carreira, uma oportunidade única da carreira. Ele pode ganhar uma grana que vai garantir as futuras gerações da família dele. E ele fala, ele cita em dado ponto da coletiva que ele veio de uma origem muito humilde, como Abel Ferreira várias vezes fala também. Veio de uma família muito humilde. Ele está ganhando dinheiro bom. Ele vislumbra a possibilidade de ganhar um dinheiro que, poxa, pode garantir o sustento da família dele por 2 gerações. Esse é o caminho que eu vou tomar. Porque ele já viveu a instabilidade do Brasil. Ele já viu a instabilidade do Brasil. Você que chama ele de mercenário, ele viveu a instabilidade no Brasil. Eu vejo vários e vários youtubers hoje que imploraram para ele ficar e agora o chamam de mercenário, mas no início do ano pediram desesperadamente pela saída dele. Vários. Eu não cito, obviamente, porque, cara, é sacanagem, mas eu vi vários personagens. Não dá mais. Acabou. Não sabe o que tá fazendo. John Textor, dá a cara, demite o cara. Ele tá acabando com o Botafogo. Aí depois chegou a proposta do Al Nassr. Não sai. Fica Luiz Castro. Aí agora, mercenário. Então você vê que ele viu todas as facetas do que há de melhor e o que há de pior no Brasil. Você acha que ele vai ficar? Né? Você acha que ele vai ficar? Sendo que saiu notícia nos grandes veículos de imprensa de que houve uma reunião para decidir sobre a permanência ou não do Luiz Castro no comando técnico do Botafogo após a campanha do Campeonato Carioca. Houve uma reunião para decidir se ele seria mantido como treinador ou se iriam mandá-lo embora. Quer dizer, você chega, faz um Campeonato Carioca ruim, Cara, isso é humilhante pro treinador. Você tá trabalhando e sai na imprensa que, pô, vai ocorrer uma reunião para decidir se ele fica ou não. Isso é humilhante. Então ele já viu o que há de melhor e o que há de pior no futebol. Não só brasileiro, porque o Abel fala assim, a imprensa brasileira é muito exigente. Não é só a imprensa brasileira. O torcedor brasileiro não é só o torcedor brasileiro. Quando você vai para países onde o futebol é uma paixão, assim, incontrolável, a Turquia é assim. O Egito é assim. Né? A Argentina é assim. O futebol é uma coisa incontrolável. É quase uma religião. Você lida com paixões e pressões que não vêm só de torcedor, vem de imprensa, vem do mercado. Então o Luiz Castro viu isso. Ele viveu isso. O Abel, ele não viveu isso. Ele viveu um certo período de instabilidade, onde ele viveu isso por parte do torcedor. Que após o primeiro Mundial do Abel, que ele foi eliminado, ele perdeu para o Flamengo, Supercopa do Brasil,
Agora eu peço perdão ao torcedor se eu errar a sequência aqui. Ele foi eliminado ele perdeu a Recopa Sul-Americana, ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, e aí foi um momento derradeiro. Ele talvez tenha vivido o pior do futebol brasileiro ali, de você balançar no cargo como treinador. Ele talvez tenha vivido o pior momento lá. Só que assim, é difícil você medir a taxa de rejeição. Mas eu acho que a taxa de rejeição, a percepção que eu tenho, a sensação que eu tenho, acompanhando as notícias desse início do ano e daquele momento do Abel, a taxa de rejeição do Luiz Castro após a campanha no Campeonato Carioca foi muito maior. Porque para o Abel, o torcedor, muitos pediam até a saída dele. Mas ele parava para pensar: caraca, o cara ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E ele nem tá trabalhando um ano. Então, assim, por mais que tenha tido uma sequência dolorosa na sequência, o torcedor, quando puxava da memória, cara, depois de tantos anos a gente ganhou a Libertadores de novo. A gente é bicampeão e foi para cima do Santos. Então, muita gente falou: pô, eu acho que não vai vingar mais esse projeto. Mas eu vou apoiar o treinador porque ele trouxe o bicampeonato da Libertadores. Então, tem muito dessa coisa, né? Do torcedor, fala: pô, cara, tá complicado agora, o trabalho para mim tá uma merda, mas ele foi campeão de 2 competições em menos de um ano. E aí o Abel não viveu o pior. O Luiz Castro viveu o pior. Então, é aquela coisa, ele dentro de um contexto dele saber que ele pode ser mandado embora por um campeonato estadual e recebendo do outro lado uma proposta que pode garantir o futuro, cara, das próximas 2 gerações da família dele, você consegue condenar esse cara desse? Você consegue julgar um cara desse? Você vai ficar de hipocrisia para falar que ele é um mercenário? Eu não vou. Eu não vou, porque eu faria a mesma coisa. E eu tenho certeza que 99,9% das pessoas fariam a mesma coisa. Então muita gente fala isso, e aqui eu trouxe até o post do Felipe Neto. Talvez o Felipe Neto não fizesse isso, porque hoje ele tá bem de vida. Não é uma crítica a ele, não. Ele é rico, ele é milionário pelo trabalho dele, pelo esforço dele. Ele conquistou, né? Ele conquistou aquilo. Então talvez para ele hoje é muito mais fácil de falar. Mas e se fosse há 10 anos atrás? Eu não lembro quando o Felipe Neto estourou. Felipe Melo não, Felipe Neto. Eu não lembro quando ele estourou, mas se fosse há 10 anos atrás, o que ele faria? Ele faria escolhas por dinheiro. Por quê? Porque seria necessário. Para aquele momento da carreira dele, de vida dele, seria necessário. E de tantas outras pessoas que julgam o Luiz Castro hoje. A tristeza, ela é muito grande. Eu fico triste também. Pela descontinuidade de um trabalho, de um projeto esportivo que poderia render muitos frutos. E que eu tinha muita esperança de título. De verdade. Eu tinha muita esperança de título. Mas o Botafogo, como disse o Luiz Castro, o Botafogo nunca mais vai ser maltratado como foi. Isso eu acredito muito. Não dá, o futuro, a gente não dá para saber. O futuro a Deus pertence. Mas nisso, eu quero acreditar que é muito verdade, cara. Nesse momento eu acredito muito. Eu confio muito nisso. Não dá para cravar. Não dá pra gente gravar em pedra isso. Mas nesse momento, eu confio muito nisso. O Botafogo nunca mais vai ser maltratado como foi no passado. Então, para você torcedor, eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que é uma decepção, eu sei que você fica irado, mas você também não pode esquecer do passado recente, das coisas boas que você viveu. Talvez a saída dele, você possa entender que isso vai te privar um título, isso vai te privar uma alegria que estava se construindo, sabe? De um sonho que estava sendo construído e de forma muito competente. Mas o projeto continua. O projeto Botafogo não fica com o Luiz Castro. O Botafogo é maior que o Luiz Castro. Ele mesmo fala isso. Isso não é um discurso para jogar para a torcida. Isso é a verdade. O Botafogo é maior que o Luiz Castro.
E a estrutura que está sendo construída hoje é uma estrutura que vai garantir o Botafogo, daqui a alguns anos, poder competir, não em pé de igualdade com o Palmeiras e com o Flamengo, mas pelo menos ser competitivo, bater de frente com essas forças e falar, hoje dá para bater. Se chegar do nível de um Atlético Paranaense, que hoje olha para o Palmeiras, que hoje olha para o Flamengo e fala, cara, vambora. É um jogo difícil, mas vai ser difícil para eles também. Hoje muitos adversários olham para o Flamengo e para o Palmeiras e falam, reza, vamos jogar tudo que dá e vamos ver o que sai. Né? Muitas equipes hoje fazem isso, mas algumas já, existem diferenças de orçamento, do custo do elenco, dos nomes do elenco, e assim, existe uma diferença muito clara entre um Atlético Paranaense e um Flamengo e o Palmeiras. Não dá pra gente ficar de demagogia. Mas hoje, de um lado, os ricões, se a gente pode dizer assim, olham pro Atlético Paranaense, que também é um rico, mas é um pouco menos rico, e fala, cara, a gente pode ser eliminado pelos caras. E vice-versa. O Palmeiras olha para eles, e já foi eliminado na Libertadores ano passado, dá para ser eliminado pelos caras. E o Atlético olha pelos caras e fala, os caras são bons, os caras são foda. Mas se não jogar a bola, não passa. Que aqui não tem ninguém que tem medo. Aqui a gente bate de frente, aqui a gente compete. Então, o Botafogo hoje consegue competir. Hoje sim, porque o trabalho bem feito, o time está muito confiante. Mas se pensar assim em 2, 3 anos, se seguir com essa pegada, com esse projeto, administrando bem o clube, pode chegar em 2, 3 anos, até formando grandes jogadores na sua base, de olhar para um Palmeiras, de olhar para um Flamengo e falar, cara, aqui não. Aqui a gente vai bater de frente, a gente vai competir. E no mata-mata a gente vai jogar a moeda para cima e ver quem vai passar. Porque na bola jogada a gente vai competir. Ninguém vai passar o trator. Porque você para pra pensar hoje, você fala, pô, a gente teve confrontos recentes aí. O Flamengo pegou Maringá. É um exemplo esdrúxulo. Mas você fala, até perdeu o primeiro jogo, mas você fala, não tem mínima condição. Até o Maringá olha pro Flamengo e fala, cara, vamos jogar o máximo e ver o que dá. Se passar, passou. Né? E muitas equipes hoje na Série A olham pro Flamengo e falam, cara, se passar, passou. A gente vai fazer o que dá. Os caras podem estar num dia ruim, a gente pode estar num dia bom, e aí? Né? A sorte está lançada. E poucas equipes olham para os caras hoje e falam, aqui não. Aqui não vai ter vida fácil. Se passar, vai ter que jogar muita bola, vai ter que comer a bola, véio. Vai ter que amassar a bola, amassar no bom sentido. Então é isso, gente. Peço perdão até pelo podcast longo, eu queria falar sobre o assunto, porque vem dividindo opiniões, e muita gente o chama de mercenário, muitos entendem o lado do Luiz Castro. Eu faço esse convite para você também, pensar você pessoalmente. Cara, se eu receber uma proposta que é 2 vezes maior, eu vou. Eu não vou ficar aqui de hipocrisia. Eu vou mesmo. Ah, mas a empresa é um lixo. Quando eu olhar para minha conta bancária, toda vez que eu ficar triste e decepcionado e frustrado, eu vou olhar para minha conta bancária. É isso que os caras falam, né? Ah, o dia que você ficar chateado e triste, olha para sua conta bancária. Né? A galera que vai jogar em países onde você não fala o idioma, onde a cultura é muito diferente, né? Os ex-atletas falam isso, né? Ah, quando você ficar triste, olha para sua conta bancária. Aí você volta a se animar de novo, né? Então é isso, gente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, quando de fato oficializar, né? O Botafogo oficial, o Luiz Castro oficializar, porque até agora tá naquela, né? O próprio Luiz Castro falou, vai ter uma reunião. Quando chegar e falar, ó, muito obrigado pelos serviços prestados, vá com Deus, sucesso na carreira e vida que segue. Aí sim a gente fala amanhã. Eu acho que até amanhã, o podcast de amanhã, a gente vai ter essa notícia. Então, gente, eu peço desculpas pelo podcast longo. Cada dia que passa a gente está aumentando, né? Mas eu peço perdão a você, torcedor, você que resistiu até aqui, conseguiu suportar. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Encerro o podcast por hoje. Se tem algum torcedor palmeirense ainda, a gente vai ouvir a coletiva do Abel amanhã. A gente ouve a coletiva do Abel e traz algumas notícias esportivas também, tá certo? Fecho por hoje, muito obrigado, parabéns aos classificados e vamos embora.